Olá, mestres e servos de verdade, bem-vindos a mais um vídeo do Fateverso. Hoje vamos falar sobre os servos criados pelos meus amados inscritos. Tivemos bem poucas propostas dessa vez, e por isso todos acabaram entrando no vídeo de hoje. Não por simples falta de opção, mas também porque todos ficaram ótimos, para falar a verdade. Parabéns! A ordem, novamente, não está de melhor para o pior ou em qualquer ordem significativa. Apenas joguei todos aleatoriamente no vídeo e vamos ver no que dá. Sem mais delongas, vamos começar. Começando com o servo de Ernesto, Gustavo Adolfo, também conhecido como Gustavo II Adolfo, pai da guerra moderna, primeiro general moderno, leão da meia-noite, leão do norte, paladino do protestantismo e rei de ouro. É um Raider 5 estrelas de tendência leal e boa. Uma figura profetizada por Paracelsus von Hohenheim, ou assim conhecido como o Leão da Meia-Noite. Transformado em herdeiro aos 16 anos e compartilhando o governo com o chanceler Axel, da Suíça, até atingir a maioridade, Gustavo foi coroado em 1617. Ele estava vestido como um godo dos tempos antigos durante a sua coroação. Participou da Guerra de 30 anos, sendo uma das forças mais significativas em toda a guerra, transformando o conflito entre a Suécia e o Sacro Império Romano Germânico, que se tornou um conflito entre o norte e o sul, e foi os primeiros sinais da profecia de Paracelso. Tendo várias vitórias esmagadoras contra os exércitos católicos de Fernando II, dando a esse rei até então desconhecido fama e renome por toda a Europa, em 1632, as tropas de Gustavo avançaram para Munique e sitiaram Nuremberg. Mas esse acabou sendo um deslize. Enquanto sitiava a cidade, os exércitos de Wallenstein atacaram os aliados de Gustavo e ameaçaram cortar as linhas de suprimento e comunicação. Gustavo foi capaz de perceber o ocorrido e foi atrás das forças de Wallenstein, que só não foram dizimadas graças à chegada de reforços e à estratégia de queimar a cidade e usar a fumaça da mesma para encobri-los. Gustavo e seu guarda-costas, que comandavam as tropas à distância, foram forçados a ir para a linha de frente e lidar com a situação, já que era impossível traçar planos e estratégias sem ver o que estava acontecendo no campo de batalha. No campo de batalha, o rei se perdeu no meio da fumaça e foi atingido por um tiro. Ainda vivo, seus soldados fizeram o possível para resgatá-lo, e em combate intenso, acabou que o rei perdeu a vida com um golpe de espada. Como mencionado anteriormente, Gustavo pode ser invocado como Raider. Suas passivas incluem Montaria Rank C+, Resistência à Magia Rank B e Divindade Rank D, já que sua chegada não coincide apenas com a profecia de Paracelso, mas também com o livro de Isaías da Bíblia, 41:25. Como passivas, nova, ele possui Resistência Divina, Rank C+, habilidade de Lore conferida pela proteção, que o rei dizia que não usava armadura em combate, apenas a própria fé era sua armadura. Em Fate Go, a passiva forneceria a ele 10% de defesa. Como habilidades pessoais, ele possui Pioneiro das Estrelas Rank A, conferido a ele como pai da guerra moderna, tendo inovado e criando métodos e táticas avançadas que seriam usadas no futuro. Carisma Rank B, habilidade de líder para comandar tropas e guiar o povo, necessária para um rei como ele. E, como habilidades novas, foram conferidas a ele: Batalha contra o Sul Rank B, manifestação de sua marca na história, a Guerra de 30 anos. Basicamente, sua guerra contra o Sacro Império Romano, ou seja, protestantes versus católicos. Essa habilidade confere a ele e a seus aliados dano extra contra oponentes com traço romano e também contra oponentes com traço católico. O dano contra romanos vai de 30% a 50% e o dano contra católicos de 40% a 60%. Sua segunda habilidade pessoal é Legionet van Norden, ou Leão do Norte, Rank A+++. Uma habilidade composta de outras 4 habilidades: Táticas Militares, Bravura, Maestria Eterna nos Braços e Força do Leão. Essa composição de habilidades se fecham numa série de efeitos associados com a profecia do Leão do Norte e sua guerra. Em termos de jogo, ele amplia o ataque e o dano DNP do time de 9% a 18%, confere resistência a debuffs mentais de 20% a 40%, e se estiver em ambiente de noite, já que é o Leão da meia-noite, ele aplica absorção de crítico e aumenta o próprio ataque
entre 5% a 18%. Seu fantasma nobre incluem a Era do Grande Poder, um fantasma nobre anti-exército tipo Buster, com 9 hits. Esse fantasma nobre é a concentração de todo o avanço e crescimento da Suécia ao longo dos seus anos de grandeza. Ele se manifesta como um Reality Marble, onde toda a formação de combate do rei será utilizada, não apenas para ataque, mas também capaz de manobras avançadas defensivas. Seu segundo fantasma nobre é as Armas Vitoriosas do Rei, Rank B, um fantasma nobre anti-unidade, basicamente a perfeição e qualidade das armas do exército do rei. Uma espécie de fantasma nobre do suporte, tanto para o rei quanto para seus soldados. Como é costume no Fate Go, não teria uso direto em jogo. Seu terceiro fantasma nobre é o Vaza, Rank A+, um fantasma nobre anti-exército e anti-fortaleza. Um possante navio de guerra sueco comandado por Gustavo. Sua criação foi bastante conturbada, mas foi finalizado, estando armado até os dentes e ao mesmo tempo sendo uma gloriosa obra de arte. Embora não seja usado como fantasma nobre em jogo, ele deveria aparecer em seus ataques extras. Opinião: gostei bastante do servo. A história, características e habilidades estão bem concentradas e bem conceituadas dentro do personagem. O personagem é bem interessante e esse foi um excelente trabalho. Parabéns. Próximo participante é Rafa Omega com Boitatá, também conhecido como Boitatá, Biatatá, Angra e Tatachan. Um membro da classe assassino com os traços feminina, humanoide, dragão, divindade, montaria e hominídeo. Diferente do que se espera, essa manifestação de Boitatá é a união da deusa dos deuses Guaraci, o deus do sol, e Jaci, deusa da lua. É irmã de Kuka, que fora acolhida e treinada por Caipora, e que mais tarde as três ficariam conhecidas como as principais guardiãs da mística floresta que futuramente tornaria-se Amazonas. Kuka tornou-se uma figura responsável, sábia, porém Boitatá tornou-se uma figura conhecida por seu espírito livre e descontraída. Porém, em seu dever como reprotetora, ela muda de um espírito brincalhão para um vingativo e terrível criatura fria e sádica. Com o final da Era dos Deuses, Boitatá passou a ser conhecida pelo nome de outra divindade, chamada Angra, que seria a deusa do fogo e da metalurgia. Mesmo que Angra represente sua forma humana, e ela não tenha nenhuma ligação direta com a metalurgia em si. Boitatá, como serva, possui habilidades passivas, cancelamento de presença Rank B, como esperado de uma Saci. Divindade Rank D, um tanto quanto pequena para o espírito divino, mas considerando o quanto sua lenda se alterou com o passar do tempo, acho justo. E ação independente Rank B. A habilidade nova são Guardião Serpente Ardente Rank A, que amplia o dano dela em 10% contra o oponente da classe Pretender, Foreigner e Mooncancer. Portador das Chamas Sagradas, Rank X, enquanto afetada pelo debuff Burn, ela cura o equivalente ao dano de Burn que ela sofreria. Com relação a habilidades ativas, ela possui Olhos Místicos da Sanidade, Rank A+, que tem a chance de provocar paralisia em todos os inimigos por uma rodada, e também reduz a defesa deles por 3 turnos. Os Olhos de Boitatá são capazes de paralisar e até provocar alucinações. Improvável Deusa da Metalurgia Rank C+, habilidade que aumenta a defesa, ataque por 3 turnos, drena o NP do time inimigo em 1, caso o oponente seja da classe Saber, Archer ou Lancer, e carrega o próprio NP. Habilidade derivada de sua associação com a deusa Angra, outro aspecto dela por ser deusa do fogo. Deusa Serpente das Chamas Místicas, Rank X, provoca burn em si. Quando atacada ou quando ataca, provoca burn no inimigo, por 3 turnos. Melhora o Buster por 3 turnos e o dano do NP por 1, além de conferir invulnerabilidade contra 2 ataques, e permite que o NP seja de alvo único ou de área. Essa habilidade trata da chama divina capaz de purificar ou destruir tudo em seu entorno. As chamas podem ser controladas por Boitatá ou fazer parte de seu corpo, e essas chamas não podem ser apagadas pela água ou pela falta de oxigênio, queimando apenas aqueles designados por Boitatá e nada mais. Seus fantasmas nobres é o Julgamento do Dragão Serpente Rank A++, um fantasma nobre anticontinente do tipo Burst. Ativa ignorar esquiva antes do dano, provoca dano extra em oponentes de tendência maligna, provoca burn durante 3 turnos e diminui o crítico do inimigo durante 3 turnos também. Pode provocar paralisia e remove debuffs do time. Esse fantasma nobre é a manifestação do poder de Boitatá.
onde ela toma a forma dracônica, sendo capaz de alcançar proporções gigantescas. Seu corpo possui muitos olhos, chifres ardentes, uma visão capaz de provocar horror a seus inimigos. Embora capaz de queimar todo um continente, o consumo de mana nessa proporção deixaria ela completamente vulnerável. Ela pode reduzir a escala desse NP para atingir um único alvo, mantendo uma mescla de sua forma dragão e humana. Opinião: infelizmente, muito dessa personagem teve que ficar de fora para não prolongar demais o vídeo, já que tratava da personalidade dela e coisa assim. Ela deve ter uma das personalidades mais interessantes entre todos os servos que vi até agora. Seus poderes são de respeito e puderam ser bem combinados com o traço da lenda que ela tem. E é uma das minhas criaturas favoritas do folclore brasileiro. Agora serve de Tadeu Emanuel. Hecate, caster 4 estrelas. Com os traços feminino, serva hominídea, humanoide, serva, fraca contra Nemelix. Acho que faltou uma divindade aí. Suas habilidades pessoais incluem Palavra Divina de Alta Velocidade, rank A para X, que carrega o NP do time em 50%, Triplo Mitruco Procusopo, ou Face da Mãe Tripla, rank A, que remove os buffs do time inimigo. Evigênica Shasmani Thea, ou Bondosa Deusa Esquecida, rank B, que melhora ataque, artes e kick do time. Seu fantasma nobre é Triple Thea Evologia, ou Bênção da Deusa Tripla, rank A. Ela melhora todas as cartas de comando, retira o debuff e reduz o cooldown dos aliados. No que diz respeito ao lore, para quem não conhece, Hecate, também conhecida como Perseia, é uma deusa grega, quase desconhecida. A pronúncia correta é Hecate. Ok, se preferir. Hecate, se preferir, também conhecida como Perseia, é uma deusa grega, quase desconhecida e pouquíssimo mencionada nas principais lendas gregas. Seus títulos incluem deusa da magia, feitiçaria e lua. Seus domínios principais eram na Grécia micênica, Trácia e nos mitos no reino de Étés, onde ela era vista como uma grande deusa. Mesmo pouco lembrada, ela teria sobrevivido à transição para deuses romanos, como a deusa Trívia. Sua linhagem varia bastante, podendo ter surgido de Nix sozinha, ou da união entre Nix e Tártaros, ou de Zeus e Hera, ou ainda dos titãs Persis e Astéria. Porém, seus filhos são sempre os mesmos: o deus Pan, Isília, a ninfa que foi transformada num terrível monstro marinho, e a clara feiticeira da ilha, Circe, fazendo dela tia-avó de Medea. Apesar de ter filhos, Hecate não possui consorte, sendo eternamente solteira. Por ser uma figura misteriosa, ela pode ser encontrada tanto no mar, quanto em Olympus, e até mesmo no mundo inferior. Opinião: gostei do fato das habilidades são realmente full suporte, como você queria. Faltou só colocar divindade nela. Porém, levando em conta que nem a Medea nem a Circe tem divindade, talvez você esteja certo em não ter dado divindade para Hecate. Em seguida, serve de Danilo Batista, Iara, também conhecida como Uiara, Ipupiara e a Mãe da Água. É uma arte de tendência caótica e neutra, com os traços feminina, demi-humana, besta demoníaca. Iara era uma bela guerreira das tribos indígenas da região que hoje é localizada no Brasil. Ela tinha vários irmãos e foram todos criados juntos e treinados desde muito jovens, em especial pelo seu pai, na caça e na pesca. A jovem índia sempre treinava muito e se esforçava ao máximo para agradar seu pai e mostrar que poderia ser tão forte quanto seus irmãos. Com o passar do tempo, ela tornou-se ainda mais forte e foi ficando cada vez mais evidente que ela era superior a seus irmãos. Com inveja, os irmãos tentaram assassiná-la. Mesmo tendo sido pega desprevenida, a índia foi capaz de derrotar os irmãos e no calor do momento, acabou por matá-los. Ferida e desesperada, ela percebeu o que havia acontecido. E com medo da reação de seu pai, ela fugiu para a floresta. O que de nada adiantou, já que as notícias chegaram aos ouvidos de seu pai. Ele foi atrás da filha, enfurecido com a morte de seus filhos. E ao encontrá-la na margem do rio, triste e sozinha, a pobre índia sequer tentou reagir. Ela foi morta por seu próprio pai. Porém, naquela noite inesperada, aconteceu que Jaci, deusa da lua, compadeceu-se da situação miserável da jovem e fez com que ela ressurgisse. Não mais como uma índia guerreira, cujo nome já é muito esquecido,
mas a garota retornou com uma figura metade humana e metade peixe, que foi nomeada pelos índios como Uiara. Com o passar do tempo, índias oprimidas ou fugindo de suas próprias vilas acabaram se concentrando em torno dos domínios dessa misteriosa criatura que matava homens afogados. Com o tempo, ela tomou a forma humana e se uniu à tribo de mulheres, as ensinando a lutar e a caçar para poderem sobreviver e se defender sozinhas. Com a chegada dos europeus e o constante declínio dos mistérios no mundo, Yara foi enfraquecendo, e mesmo que suas índias, as Icamiabas, conseguissem resistir às invasões estrangeiras a princípio, e Yara, junto com elas, ia matando seus homens afogados, um ataque bem localizado dos colonizadores levou a grande parte da tribo à morte. Recusando-se a migrar para o lado reverso do mundo, no último ato desesperado para proteger suas terras, Yara transformou-se num grande monstro que atacava indiscriminadamente todos os humanos que via, alimentando seus corpos. Ela foi caçada eventualmente pelos colonizadores e eventualmente morta. Como espírito heróico e serva, suas habilidades passivas incluem resistência à magia Rank C e ação independente Rank B. Entre suas habilidades pessoais, ela possui Shapeshift Rank A, que permite Yara mudar sua forma extremamente de corpo para humano, meio humano para peixe e formas alternativas. Apenas sua forma final é selada pelo seu fantasma nobre, que ela não pode usar usando essa habilidade. Afeição da deusa Rank B. A afeição vem de Jaci, deusa da lua, tendo sido revivida pela deusa da lua. Concedeu autoridade sobre as águas, além de melhorar todos os seus parâmetros em um rank quando é noite. Aptidão para massacre, maldição Rank A. Yara tem modificadores positivos para atacar homens com seu fantasma nobre. Falando nele, seu fantasma nobre é Uiara, canção amaldiçoada que afoga homens na paixão. Rank A, sendo A mais contra homens. Principal fantasma nobre de Yara e a representação de sua lenda. Quando está em forma de sereia, Yara pode cantar uma canção amaldiçoada, que caso o alvo não tenha resistência, não seja capaz de resistir, vai encantá-lo e fazer com que ele se afogue. Naturalmente, Yara prefere lutar perto de grandes quantidades de água para facilitar a utilização desse fantasma nobre. Porém, na falta de uma fonte hídrica perto do alvo, a maldição fará com que o alvo se afogue em seu próprio sangue. Seu segundo fantasma nobre é Muraikita, amuleto sagrado das guerreiras Icamiabas, Rank B. As índias as índias, ou as amazonas de Orellana, eram mulheres guerreiras sem maridos, que habitavam o Baixo Amazonas. Uma vez ao ano, nas fontes do rio Namunda, eu espero que esteja lendo certo, onde havia um lago, faziam uma festa em nome de Iacarina, ou Jaci, a deusa da lua. Após dormirem com os Guaracis, homens de outra tribo especialmente convidados para a festividade, as índias mergulhavam no lago e traziam barro esverdeado com o qual moldavam muiractãs, que eram oferecidos como amuletos aos Guaracis. A Yara não pode utilizar esse fantasma nobre em si mesma, mas pode presentear o seu mestre como um amuleto, fortalecendo suas capacidades físicas e mágicas, o tornando proficiente em combate. Esse efeito é ampliado durante a noite. Seu terceiro fantasma nobre é o Ipupiara, o grito desesperado da Mãe Água, Rank A. Esse pode facilmente ser visto ao mesmo tempo como o recurso de emergência extremo de Yara, mas também como seu botão de autodestruição. Yara transforma numa fera enorme coberta de pelos e escamas, com presas e garras gigantescas e afiadas, perdendo completamente sua sanidade, selando seus outros dois fantasmas nobres, e colocando seu parâmetro de força e resistência em A+. Isso também corrompe seu Santigraft, e Yara vai lentamente se transformando numa fera e desaparecendo com o tempo. Opinião: gostei muito, especialmente do background original que deu à personagem, conferindo a ela muito mais proficiência em combate do que originalmente alguns contos têm. Além disso, também gostei de como os fantasmas nobres funcionam em suas ligações. Parabéns! Por
fim, nosso último servo é o do Arthur Massanori. Lilith, também conhecida como Ki Sikil Liu Lake, Lilith Apsu Anzu. É uma assassina de tendência maligna com os traços humanoide, divindade feminina, besta demoníaca e fraca contra o melis. Lilith não é uma serva com uma história sólida, devido à sua presença multicultural, sendo presente na mitologia suméria e judaica. No entanto, apesar de suas diversas variantes, Lilith tende a representar uma deusa ou demônio noturno que carrega os enfermos. Como espírito heróico, Lilith foi obrigada a adotar uma espécie de concordância entre suas diversas versões, assim originando uma espécie de cronologia. Uma árvore genealógica se divide em diversas raízes, no que pode se chamar de árvore cronológica, que compõe a criação do espírito heróico. Seguindo sua origem, Lilith nasceu das águas doces de Apsu, como uma entidade não corpórea que representava através das bestas mesopotâmicas, como os Anzus, as bestas aladas com o rosto de leão, e os Ki Sikil Liu Lake, as serpentes sumerianas venenosas da Era dos Deuses. Porém, após essa origem no rio Apsu, ela teria sido criada pelo deus hebreu do barro junto a Adão, no Jardim do Éden, fornecendo a Lilith sua forma corpórea. No Jardim do Éden, Lilith não se vê grata a Deus, tampouco inferior a Adão, e então recusa-se a sucumbir aos desejos de Adão e rejeitando a ideia de se submeter a ele. Deus então lhe propôs uma escolha: ou se submeteria a Adão, ou então seria banida para exílio. Então, sem respeitar Deus, a mesma prefere exílio, sendo banida para o Mar Vermelho. Diante ao sofrimento de Adão, Deus manda que os anjos tentem convencer Lilith a regressar ao jardim. Porém, Lilith recusa-se a retornar ao Éden e se une a Samael. Deus cria Eva para Adão, o que enfurece a Lilith. Lilith toma a forma de serpente e seduz Eva a comer do fruto proibido, fazendo com que Adão e Eva sejam banidos do Éden. Em sua ramificação babilônica, Lilith surge como uma deusa noturna, cria única de Apsu, sem o auxílio de Tiamat. A imagem de Lilith varia de uma deusa noturna, deusa da lua, porém também como um demônio cruel e deusa da fertilidade e maternidade, junto de Ishtar e Ninsum. Essa composição básica veio a se misturar com as lendas posteriores, dando origem ao espírito heróico moderno. No servo, suas habilidades passivas incluem cancelamento de presença A++. Lilith é particularmente boa em anular sua presença próxima de fontes de água, especialmente água doce. Divindade rank D. Tal como ocorre com a Medusa, a origem de identidade de Lilith se mistura entre a deusa antiga e o monstro. Lilith, por natureza, deveria possuir uma divindade alta, devido à sua origem nas águas primordiais de Apsu. No entanto, devido às suas outras vertentes históricas, ela adquiriu o traço de besta demoníaca. O resultado é o enfraquecimento de sua divindade. Criação de território rank A. Lilith estabelece seu domínio nas águas doces, mas não de modo a um território subaquático, e sim podendo criar uma espécie de mundo de reflexos, onde a mesma pode entrar e até mesmo manipular a água a seu entorno, podendo transitar e até mesmo espionar pelo reflexo das águas. Esse mundo de reflexos se estende ao reflexo do brilho da lua, devido à sua forte ligação com a lua, podendo transitar pelo reflexo da lua de forma independente de ser água doce ou não. Construção de item rank B. Para Lilith, a capacidade de criar itens se manifesta de maneira diferente, podendo criar venenos e doenças, no qual a mesma pode implantar em seu corpo, e armas, desferindo contra seus alvos, infectando e causando doenças de acordo. Habilidades pessoais incluem Shapeshift rank A+. Lilith, ao certo, não possui uma forma definida, apesar de ter um corpo formado pela imagem de Deus. A mesma manteve suas características mitológicas, podendo mudar sua forma para bestas da antiguidade, podendo assumir principalmente forma humana, com facilidade. Dentre suas formas principais também está a serpente, semelhante a Basmo, de Semiramis, e os Anzus, as quimeras aladas. Em termos de jogo, essa habilidade aumenta o dano crítico em 20%, força do NP em 20%,
e confere esquiva durante um turno. Invocação dupla Rank X. Lilith adquire a habilidade da classe Caster, como construção de item e criação de território, além de parâmetros acentuados para magia. Em termos de jogo, neutraliza a desvantagem contra a classe Caster e carrega o NP em 20%, além de melhorar o arte em 10%. Carisma da Luxúria Rank A, uma habilidade composta de mistura de carisma e charme, em um só. Para atender os desejos das pessoas e os iludindo com falsas sensações, é capaz de atentar os servos uns contra os outros, ou até mesmo minar a relação entre mestres e servos a fim de prejudicar um momento crucial. Em termos de jogo, isso inflige charme em todos os inimigos, com traço humanoide, e aumenta o ataque do time 20%. Seu fantasma nobre é Águas Primordiais de Apsu, Rank B, um fantasma nobre, anti-exército, pessoal. Manifestação do domínio de Lilith sobre as águas doces herdadas de seu pai. Ela pode se mover e se mesclar com a água doce, e até arrastar o oponente para seus domínios. Uma vez dentro do domínio de Lilith, é possível atingi-la fisicamente, algo que, fora do domínio, não é possível, caso de fora da água, o ataque apenas vai atingir a água, e não a Lilith dentro do seu domínio. No entanto, Lilith pode, a partir de seu domínio, domar as águas e moldar a água para atacar o seu oponente, formando armas, dando jatos de águas e até criando bestas de água. Ela pode atrair o oponente para seu domínio. Lá dentro é possível atacá-la. Porém, dentro do domínio de Lilith, o oponente vai perder 2 parâmetros de força, resistência e agilidade, que vão ser passados diretamente para Lilith. Seu segundo fantasma nobre é Amuleto Aslan Tash, Rank C, um fantasma nobre, anti-unidade. Amuletos de Aslan Tash são relíquias da antiguidade usadas para realizar rituais e feitiços na antiga Suméria. Tais rituais eram dedicados a Lilith, com um sacrifício para as bestas sumerianas. Esse fantasma nobre consiste na realizar um ritual e assim convocar bestas da Era dos Deuses no mundo humano. Seu terceiro fantasma nobre é Primum Pulmet Antum Neo Genesis, Rank A+++. Um fantasma nobre anti-mundo. Um fantasma nobre que encarna todo o ódio de Lilith pela raça humana e a linhagem de Adão, fazendo uma clara oposição à criação de Deus, assim regredindo todos a sua forma de vida novamente ao barro, ou a dita sopa primordial, desmembrando os alicerces dos circuitos mágicos que compõem a vida, assim destruindo o equilíbrio e o ecossistema, tornando o mundo caótico à imagem de Samael, para o novo reino sobre a Terra. Esse fantasma nobre precisa de uma quantia descomunal de mana para ser utilizado, o que dificulta a preparação e requer 7 noites para a ativação final, sendo um ritual para a conjuração do fantasma nobre, que gradualmente quebra os selos impostos da sua forma de servo, ao longo desses 7 dias, para então assumir sua verdadeira forma, demoníaca, onde a mesma se torna apta a ativar o fantasma nobre. Ao ativar o fantasma nobre, ela transforma os mares e oceanos em sangue e o céu se tinge de vermelho. A terra passa a morrer lentamente enquanto as plantas murcham, até que os desejos dos homens passam a ser atiçados por Lilith. Os homens deslumbram a manifestação de Lilith na forma mais profunda de seus desejos, e quando eles finalmente se entregam a seus desejos atiçados por Lilith, seus circuitos mágicos que sustentam sua vida são cortados, assim fazendo com que eles retornem à sopa primordial. À medida que isso ocorre, imensas cargas de mana são arremessadas à atmosfera terrestre, tornando o mundo propício à habitação de demônios, até que finalmente Lilith cria uma ponte para o mundo dos deuses, nas profundezas do Mar Vermelho, por onde saem e espalham milhares de demônios e bestas na Terra, aonde ela poderá reencontrar com Samael. Em termos de jogo, esse NP reduz o NP de todos os inimigos em 1, a defesa em 20, reduz a resistência a debuff, remove todos os buffs do inimigo e causa dano. Opinião: gostei dos conceitos misturados de mitos associados a ela, nem escondeu sua referência a Evangelion no último Fantasma Nobre, então eu não me importei. Só acho engraçado que, ao mesmo tempo que esse Fantasma Nobre é uma referência ao The End of Evangelion, também me lembra o cenário pós-apocalíptico de Shin Megami Tensei. Legal. Mais 2 pontos. Relevante, no entanto.
Apesar de que muitos humanos que não usam magia possuem Magic Circuit, a maioria dos humanos não possuem Magic Circuit funcionais. Então provavelmente o método para transformar em sopa primordial não seria através dos Magic Circuits, seria alguma outra coisa. Para além disso, servo muito legal, nunca invoca uma guerra, você vai foder todo mundo, a menos que seja seu objetivo. Mas eu acho que provavelmente alguém da Contra-Força vai te sacanear. E esses foram os servos da temporada. Pode demorar um pouco para ver a terceira vídeo da série, mas até lá, espero por mais servos. Até a próxima vez e see ya!